Isso, as epidemias acontece muito isso. Um efeito energético nocebo. Você começa a ler em todo lugar, está dando uma epidemia de Covid, uma nova onda, não sei o quê, não sei o quê. Você se predispõe energeticamente a desenvolver aqueles sintomas, aquela doença, aquela patologia. Então, o energético, o invisível, é muito mais forte do que o material visível. E é nesse momento que a energia da nossa conexão, sendo uma energia positiva, ela começa a transformar as pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. É energia, é tudo energia, Betete, é tudo energia. Você vê, por exemplo, o efeito do placebo. Deixaram de estudar isso muito, como estavam estudando há muitos anos atrás. Por quê? Porque eles viram que o placebo curava muito mais do que o remédio. E faziam experimentos científicos controlados, comprovados em universidades, e comprovavam o placebo surte melhor efeito do que o remédio, porque o remédio tem efeitos colaterais, tá? E tem uma química que acaba estragando. E o placebo curava. Como é que é isso, então? Tinha aquela amostragem, né? Uma amostragem de uma mesma doença, uma amostragem se curava com o placebo e a outra que tinha remédio curava só 25%, por exemplo, bem menos, 15%. E também tem o efeito nocebo. O efeito nocebo esse é o efeito dos hipocôndricos, né? Ou que a pessoa ela pensa que ela vai ficar doente ou que alguma coisa vai prejudicá-la, que ela vai morrer, que ela e fica doente mesmo. E aí acontece um processo de nocebo. Isso, as epidemias acontece muito isso. Um efeito energético nocebo. Você começa a ler em todo lugar, está dando uma epidemia de Covid, uma nova onda, não sei o quê, não sei o quê. Você se predispõe energeticamente a desenvolver aqueles sintomas, aquela doença, aquela patologia. Então, o energético, o invisível, é muito mais forte do que o material visível. Oi, pode falar. Eu estava conversando com uma médica, porque nós temos um grupo de médicos aí, né, Médicos pela Vida, Ah, bacana. e enfrentaram aí esse grande acontecimento que aconteceu em 2020. Foram um pouco contrários o que a grande Sim, mídia eu divulgava, né? acompanho, eu acompanho. E ela é tão espiritualizada, se é que eu posso dizer dessa palavra, que ela falava, né, que esse bicho aí, para não ter Sim, problema aqui com o algoritmo, sim. Fernando, eu estava numa frequência superior ao bicho. Isso E o mesmo. bicho não me pegava, eu vivia, porque ela era uma médica dentro da UTI e Sim, tudo. Fiquei lá 2 anos, não peguei, porque ela tinha essa consciência, e aí que eu sim, quero explorar o teu conhecimento, né? Que ela sim. estava num nível extremamente positivo e que a frequência da doença, aqui não, aqui você não pega. Então isso também existe. Exatamente, exatamente. Está certíssimo. E nós somos seres, né, que deveríamos, Betete, estar numa frequência tão elevada, tão, que a gente poderia até, até não morrer, sermos seres imortais. Mas nós não estamos mais nesta frequência. Nosso DNA, que foi feito de uma forma perfeita, quebrou em determinado momento e passou a não funcionar como originariamente. Mas a gente tem assim alguns indícios de que houve uma quebra e que o plano de quem nos criou, daquilo que nos criou, de quem nos criou, foi fazer seres eternos. E a gente caiu nessa escala de vibração. Nós caímos na nossa vibração bastante. E quanto mais a gente tem sentimentos de baixa vibração, e hábitos de baixa vibração, valores de baixa vibração, mais doenças orgânicas nós temos. Isso está comprovado. Está comprovado, Betete, está comprovadíssimo. Estamos caminhando para uma era de uma medicina muito bacana energética. Fala aí. Antes de nós darmos os exemplos aqui, né, que estão repletos aqui no livro da doutora Cláudia, A Cura pela Consciência, eu queria
É uma pena, né, doutora Cláudia, que na faculdade de medicina, os Uhum. médicos que são formados, né, todos os anos, não tem uma aula um pouco mais profunda dessa relação humana entre médico e paciente. Onde eu quero entrar? O paciente, ele acredita tanto no médico, né? Ele coloca a vida dele naquele profissional da saúde, mas eu percebo que esse mesmo médico, com raras exceções, ele fica muito frio, ele fica muito distante. E ele não dá aquela palavra de força de vontade, de ânimo, né? De reanimar aquele paciente. Tudo vai dar certo, tenha fé, acredite, né? Porque são palavras que ali no leito do paciente, se você puder dar esse conforto para o paciente e para a própria família, metade da cura já começa a acontecer ali. E a gente não vê Com mais esse certeza. profissional. Com certeza, Betete, você falou muito bem. Esses profissionais parece que estão em extinção, a não ser esses que você conhece, e alguns outros talvez que não conheça, mas poucos, São que raros. ainda são raros e são perseguidos. Esse Ah, é o isso é problema. verdade. Esse é o problema. Eles não podem exercer com liberdade a sabedoria médica da cura que eles têm. Eu sou filha de uma geração ainda de médicos muito interessantes, né? Meu pai era médico, depois conhecia aqueles professores aqui, né, da Faculdade de Medicina, aqui da Paulista, da USP, eram amigos do meu pai era muito ativo, e eram pessoas humanas muito interessantes, seres humanos muito interessantes. Depois, quando eu conheci a escola de Kepp, eu o conheci justamente quando ele coordenava, fundou e coordenou o Centro de Estudos de Medicina Psicossomática aqui no Hospital da Universidade de São Paulo, aqui na USP, no Hospital das Clínicas. Ok. Então, aqui ele trabalhava junto com vários professores. Eu não sei se você, talvez, nós somos tem muita gente da velha guarda, né? Tem. Assistindo o nosso programa, deve lembrar do Sebastião Sampaio, do Ernesto Mendes, do Alípio Correia Neto, do Zerbini, era um pessoal assim muito interessante. E eles, o Dilácio, o Medina, então eles tinham assim uma abertura ainda para questões humanas e psíquicas e curava muita gente, né, sem medicamentos, somente com esse conforto. Era um efeito psíquico, mesmo de ressonância afetiva com o cliente. Eram os médicos de família, já conheciam todo o histórico das tendências patológicas da família, do comportamento neurótico da família. Então, eles já sabiam quando era uma coisa hipocôndrica, exagerada, quando não era. Enfim, eles eram médicos. E a coisa estava caminhando para uma evolução, porque Kepp era convidado para dar aula para esses médicos aqui, naquela época, Sim. mas chegou num determinado ponto que a coisa foi avançando muito, então eles desencorajaram esse trabalho de ter uma continuidade. O Edmundo Vasconcelos é que patronizou isso lá, ele que pôs na clínica dele. Eu frequentava lá a clínica do Edmundo Vasconcelos, da gastroenterologia, e quer doença mais psicossomática do que a gastro? Impossível, é super psicossomático. A maioria das pessoas tem o elo da corrente fraca é no sistema digestório, né? Sempre no Exato, estômago, né? Antigamente, nossa, estou com uma úlcera, né? A é pessoa órgão vivia de choque, estressada. chama órgão de choque. Outro órgão de choque é o coração, né? Também outro órgão de choque que sofre, pum, É. rapidamente, né? As doenças cardiovasculares, né? Então, tudo isso é uma trama energética que envolve a cabeça das pessoas. Eu acho que houve um retrocesso, Betete, nesse campo de uns anos para cá. E não só não estimulam, não apoiam, mas também perseguem certos médicos mais competentes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque, pelo menos, que eles continuem com a clínica deles, né?
e que possam inspirar muitos outros médicos.